O tema que eu escolhi trazer tem que ver justamente com uma das áreas de intervenção aqui da Passa Sabe, e que esta última parte da conversa estava muito centrada na atividade da Passa Sabe, que tem que ver com a educação e com a notícia que foi publicada há 2 dias pelo Diário de Notícias, referindo uma iniciativa do município de Santarém, no último Carnaval, portanto só agora é que estamos a ter conhecimento, mas aconteceu durante o Carnaval, em que se definiu como tema, portanto, para todas as escolas do município, a interculturalidade, sendo que nesta definição do que é a interculturalidade há aqui uma série de estereótipos, há aqui uma série de equívocos, e eles começam logo pela proposta que foi transmitida aos encarregados de educação, portanto, que receberam por e-mail, ou então também verbalmente, mas pelo menos aquilo que está relatado nas notícias foram os e-mails que foram trocados, e que começam com esta convocatória de participação, respeitando a temática e até sugerindo que as crianças fossem mascaradas de africanos, de ciganas ou de ciganos e de chineses. Portanto, isto foi o que o próprio município sugeriu, e pelo menos o que se diz é que foi uma proposta do município, e depois as escolas implementaram, partilhando nestes termos. Aliás, a própria página do município de Santarém acaba por ter e depois uma imagem do que aconteceu, portanto, com esta dimensão que dizem que é apresentada como sendo de homenagem, mas que, como também é bem referido na notícia, que cita alguns encarregados de educação que contestaram esta premissa, e que não só contestaram, como questionaram qual é que era o propósito, e nesse questionamento surgiu esta resposta é uma homenagem, é uma forma das crianças valorizarem e conseguirem trabalhar o tema da interculturalidade, sendo que este olhar para o tema é profundamente problemático e acaba por confirmar uma das observações que eu vou fazendo em contextos escolares, que é da existência desta ideia de diversidades a partir da cultura, que não trabalham algo que é fundamental, que é toda esta dimensão das classificações que estão subjacentes, de como os olhares que vamos trocando entre grupos depois acaba por produzir uma série de visões profundamente estereotipadas, enviesadas e discriminatórias, que, neste caso em concreto, nem sequer está a considerar a existência destas crianças, de crianças destas pertenças que estão aqui a querer ser fantasia, transformadas em fantasia de carnaval. Isso não é problematizado em momento nenhum. E o resultado, embora em alguns momentos, nomeadamente nos espaços dedicados à primeira infância, há referência a um jardim de infância pertencente à Santa Casa da Misericórdia, e em que recuou-se não na orientação sobre a interculturalidade, mas depois de já se ter pedido às famílias para mascararem as crianças, por exemplo, de africanos ou de ciganos. Depois já se disse, ok, já que isto está aqui a trazer, está aqui a tornar algumas pessoas um bocado sensíveis, então vamos lá recuar um bocado e vamos propor, ok, o tema é este, vocês adaptem como quiserem, tragam as vossas crianças como quiserem, respeitando o tema. Obviamente, o resultado produzido foi aquele que era o esperado, que é esta questão de transformar uma série de pertenças em atrações de circo, porque é dessa forma que eu sinto que as crianças e eu própria, ao ver aquelas imagens, sinto exatamente isto, que é pegar naquela que é a minha identidade e na identidade de outros grupos minoritários ou de outras comunidades específicas, porque isto da minoria também tem muito que se lhe diga, e fazer disso um motivo
de chacota também, de alguma forma, porque depois aquilo que se vai pegar como característico é fazer o blackface, o que também é, enfim, é profundamente problemático, a questão das cabeleiras, em determinados grupos até se vê uma fantasia a Flintstones, portanto, esta questão do osso na cabeça, esta coisa mesmo profundamente preconceituosa, tudo isto aconteceu em Santarém, portanto, as imagens confirmam-no, e nós estamos a saber agora, portanto, cerca de um mês depois, não é? E estamos a saber agora porquê, não é? O que é que leva a que uma situação destas não seja logo confrontada de forma bastante sonora, não é? Como é que, tendo nós partido de uma situação que até aconteceu em 2019 e que foi bastante comentada nas redes sociais e depois houve um recuo também por parte de uma escola de Matosinhos, como é que nós partimos desse lugar para agora, uns anos mais tarde, termos isto a acontecer sem qualquer leitura crítica da parte de quem está a organizar este cortejo ou estes cortejos, e sem que, mesmo do ponto de vista da imprensa que lá esteve, não é? Da imprensa local, regional, o que quisermos, e mesmo dos encarregados de educação, como é que isto não teve uma repercussão naquele momento, ao ponto de se ter travado esta aberração. Isto não aconteceu. Agora também, sabendo nós aquilo que sabemos, é sempre aquela frustração, não é? Que acaba por me invadir a mim, muito em particular, que é de não há qualquer tipo de sanção, não é? Não há qualquer tipo de acautelar dos impactos que este tipo de decisões têm nas crianças. Isto não interessa para nada, só interessa continuar a insistir nesta ideia de que eu tenho as melhores das intenções, eu quero homenagear, e se eu quero homenagear, e se o resultado não é esse, paciência, as outras pessoas que estão a ser homenageadas é que deviam ser gratas, não é? Porque esse é o exercício. E isto tudo é muito Portugal. Isto tudo é muito Portugal nestas discussões que nós tentamos fazer e que vamos fazendo, mas que depois acabam por esbarrar tantas vezes neste muro de tantas intolerâncias, não é? Porque é disso que se trata, não é? Desta incapacidade de perceber que ali do outro lado estão pessoas, não é? E eu gostaria imenso que, eu sei que o caso apresentou-se uma queixa, ou várias queixas, mas em todo o caso acaba por ser uma, mesmo que sejam várias pessoas a apresentar, na KICRD, não é? E este processo, não sei no que é que vai dar, sei que o SOS Racismo foi uma das entidades, ou foi uma das partes que apresentou queixa, que a KICRD é a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, e que costuma analisar este tipo de casos, e sabemos que está a analisar. Agora, o que é que sairá dali, não sabemos, mas tipicamente é uma multa, se sair uma multa, mas qual é que é a mudança que se produz a partir daí? Eu sei que esta semana, no dia em que saiu esta notícia, foi apresentado um guia produzido pelo ACM, o Alto Comissariado para as Migrações. Eu própria fiz parte de um focus group a determinada altura que pretendia justamente produzir um guia que servisse de orientação, de documento orientador para a intervenção em escolas, sendo que eu fui muito crítica do processo e continuo a sê-lo, e esse guia é também referido na notícia como trazendo um capítulo que reflete esta necessidade das escolas trabalharem estas questões, dando algumas diretrizes, mas e depois a jornalista, não é, traz esta reflexão, e eu de facto parei ali, que é, ok, até dizemos que as escolas devem agir assim nas situações cozido e assado, quando existir a questão da linguagem estereotipada, de comportamentos e tudo mais, mas aqui o ponto é, saberão esses responsáveis, esses educadores formais e informais também, saberão eles identificar essas situações? E este caso, para mim, revela que não sabem. Então temos de ir muito atrás. Portanto, antes de dizermos isto tem de ser trabalhado em sala de aula, isto é um problema, nós temos de mostrar
de explicar, infelizmente ainda estamos nesse lugar, de explicar porque é que é um problema, quais é que são as consequências de se fazer de determinada forma, que danos é que provoca, e eu sinto que esta dimensão ainda não está a ser trabalhada. E era bom que começasse a sê-lo. E que este exemplo, portanto, depois de 2019 estamos a ter isto em 2023 com escolas, que seja a última vez que tenhamos de nos confrontar com uma violência deste género.